Paz do Senhor, eu quero saudar os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Aqui quem vos fala é o pastor Francisco. Estamos aqui, mais uma manhã abençoada, irmãos, nesse podcast aí, aleluia, conectados com o reino, eu e o nosso irmão Marcelo, estamos aqui, ligadinho aí, nessa manhã abençoada, e você é o nosso convidado especial para estar conosco aí no dia de hoje, adorando o Senhor através do estudo da palavra de Deus, em nome de Jesus. Quero já estar orando, aleluia, para nós estarmos início aqui no nosso podcast, são exatamente 8 horas e 13 minutos, amém? Vamos orar então. Senhor Deus, ó Pai, ó Deus Filho, Deus Todo-Poderoso, ó Pai, aqui estamos em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã abençoada de sábado, nesse dia 9 de novembro de 2024, estamos aqui, Pai, nesta manhã, para o ensinamento da palavra de Deus. Pai, nós pedimos ao Senhor a direção, Senhor, neste momento, e que tudo, amado Deus, seja para a glória do Teu nome. Pai, toma a frente desse podcast, alcança vidas, Senhor, e o nome do Senhor possa ser glorificado. É que nós pedimos ao Senhor e agradecemos em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmão Marcelo, em nome de Jesus, missionário Marcelo. Hoje nós vamos falar sobre a diferença da salvação e vida eterna, é isso mesmo? Continuar, né? Pode ser? Amém, pode ser sim, amém. Tem um tema, tem uma introdução, tem um versículo chave para esse dia de hoje, em nome de Jesus? Pode ser. Aqui em Mateus 5, né? Amém. Mateus 5. Mateus 5, capítulo 5, isso, livro do Evangelho, escreveu segundo Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, irmãos. Aleluia, vai falar sobre o sermão, é isso mesmo? Sermão da montanha, amém? Em nome do Senhor Jesus. Algum versículo específico, Marcelo? Pensando comigo que levou anos para nós entender isso aqui, né, Marcelo? É. Às vezes alguém pode achar que a gente está falando o mesmo assunto, mas nós dois mesmo levou anos, né? Entender isso aqui, né? Esse discernimento, né? Melhor falando, você tem que ter um discernimento, né? De salvação e jeito, né? Não é da noite pro dia, pastor. Não foi da noite pro dia, não. Foi. Eu 20 anos. Amém. Misericórdia, Jesus. Senão, a revelação de Deus, né? 20 anos lendo a Bíblia e nós não enxergava, né? Você foi quantos anos? Meu Deus. Você foi menos, né? Foi menos. Mais de 10 anos. Antes faz, Levou mais de 10 anos sem enxergar isso, né? Enxergar. Foi quando eu falei para os irmãos, quando eu achava que não fazia sentido somente a vida eterna, né? A salvação, aí eu achava que faltava algo mais na minha vida. Aí foi através dessa revelação que eu tive sentido mais para a vida, né? Porque nós devemos correr a carreira, não devemos deixar, porque tem, além da salvação, é igual o Marcelo falou, né, Marcelo? A vida eterna é o início de tudo, né? É o início da glorificação. Então, e depois que eu aprendi, o Espírito Santo trouxe isso no meu coração. No começo foi apanhando sobre um pouquinho, uma vez salvo, sempre salvo, isso foi, né? Eu sempre debatia com você nisso, né? A questão minha era sempre isso, né? Mas se o cara fez, né? Não perde salvação, a minha questão era essa. Hoje não, hoje eu já entendo o que a palavra diz, né? Que nem a teoria do calvinismo, né? Que fala uma vez, né? Predestinado, e eu vejo que ali eles colocaram, esse é meu pensar, Marcelo, que na questão da predestinação, ali salvos são para predestinados, para salvação, para perdição, isso aí não tem nada a ver com a vida eterna, eu penso nisso. Isso aí eu creio que é para o reino, então, porque a salvação nós somos salvos através da justificação, né? Então, aí eu fui entendendo isso e fui vendo que realmente Deus, ele tem um propósito mesmo na nossa vida, que é um propósito eterno, da glorificação, né? Da paternidade de Deus, né? Da estatura do varão
varão perfeito, a maturidade, tudo isso engloba, né? Então, assunto bom, né? Coisa boa, né? Isso foi abrindo a nossa mente, a minha mente, irmão, e hoje nós tentamos passar isso. Não é que não está na Bíblia. Vários textos bíblicos, como Marcelo mesmo cita inúmeros versículos bíblicos aqui, quando nós estamos fazendo o podcast. Então é isso que nós queremos levar para você, que está do outro lado aí, assistindo essa live, talvez não está ao vivo, mas vai ficar no canal do YouTube aí, você vai assistir. Por isso que é o podcast Conectados com o Reino. Queremos você ao entendimento do reino, qual é o propósito eterno de Deus. Né, Marcelo? Então foi através da vida do Marcelo, através de umas pregações, através do Espírito Santo buscando um monte, querendo entender, que estava com uma vida totalmente desanimado, Marcelo, vou falar, não tinha sentido, né? Não tinha sentido. Só a igreja, sentar na igreja, liturgia de culto, entendeu? Isso estava ficando uma coisa monótona na minha vida, então eu pude entender que é além disso, tem muito mais além disso. Em nome do Senhor Jesus, isso abriu o meu entendimento. Hoje nós estamos aí, né? Nós já estamos no presídio, passando essa visão dentro do presídio, né? Deus tem abrido o céu para nós lá dentro, né? Até dentro do presídio nós pregamos só esse assunto. Só esse assunto. Reino e glorificação. Dentro do presídio, né? Toda semana levanta. Toda semana e Deus tem abrido o céu lá para nós, né? Dentro do presídio, falar assim até alguém estranho, né? Porque lá dentro do presídio, a maioria das pessoas que estão lá é tudo conhecedor da palavra, mas a maioria que está lá a maioria lá é filho de pastores, filho, né? Dificilmente vai ficar falando de salvação lá, né? De arrependimento, a não ser quando realmente quando nós vê que tem ali uma pessoa que não conhece, né? Aí sim, mas o caso contrário esse é o propósito do Senhor na nossa vida. E eles gostam, né? Gostam, sentam, ouvem, né? Ficam prestando atenção. Então esse é o propósito nosso, irmão. Então hoje nós vamos falar sobre dando continuidade, o Marcelo falou sobre a paternidade, né? Paternidade de Deus, coisa. Nesses dias, né, o Espírito Santo revelou mais sobre o Cristo Nazaré e o Jesus, o filho da Maria, e Jesus, ou Cristo após a ressurreição. Então é impactante cada dia mais que a gente vai estudando a palavra de Deus, querendo conhecer, não, eu aprendi com o Marcelo, não entender, mas conhecer, né, Marcelo? Em nome de Jesus? Conhecer. Amém, Marcelo? Vamos dar início aí, já são 18 horas, já são 8 horas e 20 minutos aí, nós temos aqui 1 hora para nós passar, para não enfadar os irmãos em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos entrar aqui na palavra, Marcelo? Amém. Agora é com você aí, Marcelo. Mateus 5, né? Fala sobre o sermão da montanha, né? É uma característica, né, Marcelo? Guardei com você mesmo. Você sempre falou do Mateus 5. A gente leu muitos anos isso aqui, o Evangelho de Mateus e principalmente o Sermão do Monte, né? Levando para o lado da salvação, né? A gente sempre entendeu que se eu fazer tudo isso aqui que Jesus pede em Mateus 5, aí eu tenho direito a ser salvo, né? Mas não é isso, né? A gente lia assim, né? A gente ali entendia isso, né? Para a gente ser salvo, a gente tinha que cumprir direitinho o que Jesus está mandando você fazer em Mateus 5, pedindo, aí você tem direito a ser salvo. Se você não fizer... aí nós seria salvo pelas obras, né? Está perdido. Mas graças a Deus, né? Fomos iluminados, né, irmãos? Vamos ver os primeiros versículos aqui, ó. Amém. Os primeiros versículos? Os primeiros, né? Você vai lendo aí, até o 10? Você vai lendo, vai dando umas pautas aí, vai dando uma explicação expositiva aí dessa... Não podemos ler os 10 versículos? Sim. Aí a gente faz um comentário aqui para cada um de nós parar e dar uma analisada direitinho se tem sentido, né? Amém. Se isso aqui é uma exigência para ele ter direito à vida eterna, direito à salvação, né? Aí se a gente parar, meditar direitinho, deixar o Espírito Santo mostrar, a gente vê que não tem sentido, né? Amém? Seria esse o sentido, né? Começa no 3, na verdade, no 3 ou 10, né? Isso, pode começar então? Posso ler? Ok.
Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 5. Se quiser ler o 3 aí, já dá uma paradinha. Tá bom, vou ler o 3 aqui, nós vamos explicar versículo por versículo. É aí que Deus vai dando, o Espírito Santo vai dando a direção por nós. Amém? Bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Então, deixa eu ler aqui, já leio para o lado de salvação, né? Mas eu tenho que ser pobre de espírito para eu ter vida eterna? Então, se a gente parar, deixar, né, a luz de Deus, né, iluminar a gente pega, né? A gente passa a enxergar o que a gente não enxergava. Então é uma condição, bem-aventurado o pobre de espírito. Né? O que depende de Deus, né? Isso, o que é ser pobre de espírito? Né? Eu gosto de levar naquela passagem de Mateus 18, vai entender com todos os santos, né? Não está errado falar assim, né? Para que possais, está lá lembra lá em Efésios capítulo 3, quando Paulo falou assim, para que possais compreender com todos os santos, sim, qual é a largura, a profundidade, então é com todos os santos, né? O pobre de espírito, aí você veja aí em Mateus 18, você fala? Mateus 18, quando fala do menino, da criança. O que é ser pobre de espírito? Uma criança era o quê? Era dependente, né? Dependente, é. Então, pobre de espírito, acho que não tem como fugir disso, né? Mateus 18, Jesus fala das criancinhas. Achei assim, Mateus 18. O maior no reino do céu. O maior no reino do céu, isso. É isso mesmo, ó. O 3, ó. É isso mesmo, hein? Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Ó, o 4 está mais claro ainda o que é ser humilde, né? Portanto, aquele que se torna humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Aí, ó. O que é ser humilde? Uma das características da criança é a dependência. Dependência. Obediência, dependência. Ó. Esse é o aspecto da humildade. Inocência, né? Inocência. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, o pobre espírito aqui seria da dependência do Senhor. Né? Pessoa que não se auto-justifica, né? Isso. Poderíamos dizer que é a quebra de todo orgulho e de toda soberba, né? Isso que originou tudo, né? Isso é a raiz, né? Jesus veio fazer o quê? Desfazer, né? O velho homem, né? Isso. Fazer ele morrer, né? Qual é um dos pecados do velho homem? Viver para si, o orgulho, né? Isso é verdade. Agora o 4 aqui, né, Marcelo? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mas se permite, não é voltar só um... Pode voltar, fica à vontade. Só mais um comentário no 3 amém, aqui, ó. Amém, pode ficar. Mas Jesus pede, né? Não está pedindo, né? Tá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? É o reino do céu. O reino do céu. Então, a gente tem que parar e ler direitinho. Só é reino do céu e o que é vida eterna. Né? O que é reino do céu e vida eterna? Eu aprendi uma coisa com você mesmo, né? O reino eterno é a vida eterna, né? O reino dos céus é o milênio, né? É a vida em Cristo, né? Eu penso isso. O reino dos céus, o reino de Deus é eterno. E o reino dos céus tem um começo e tem um fim. A palavrinha reino significa o quê? Um dicionário. Reino é governo. Governo é governo, mano. Governo, reino é um governo. É governo, domínio, né? Então aqui é o domínio dos céus, né? Né, Marcelo? Tem um silenciador aí que vai tocar esse celular do Marcelo aí. Aqui no meu dicionário está assim, ó, reino, território politicamente organizado, governador por um rei ou por uma rainha. É um governo. Governo, né? Então,
Governo é uma coisa. E aqui está falando do governo dos céus, né? A vida eterna é outra coisa, né? Esse é o governo dos céus, né? Governo do céu. Bem-aventurados os povos do Espírito, porque deles é o reino. Então, reino. Aqui se fosse vida eterna, estaria bem-aventurado para o Espírito, porque dele é a vida eterna. Não estaria reino de Deus, reino do céu, estaria vida eterna, ou salvação eterna, né? Não estaria. Então as pessoas. Ou porque dele é a salvação. As pessoas confundem muito, né, Marcelo? As pessoas confundem muito. Não é que é a tradução, né, Marcelo? Da Bíblia, né? Tem muitos erros da tradução, né? Tira do original. Isso não é por salvação que fica bem-aventurado os povos de espírito, porque dele é a salvação dos céus. Dos céus. Né? É a vida. Salvação é o quê? Significa o quê? Livramento. Né? A própria etimologia da palavra, o significado da palavra, já traz uma clareza para a gente. Né? Todo o assunto da Bíblia é reino, né, pastor? E glorificação. Né? A Bíblia fala pouco de salvação, de vida eterna. Ela fala sim, claro. Mas fala pouco. Fala mais mesmo de reino e glorificação. Principalmente Jesus e os apóstolos, né? Falaram mais é disso. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Amém. Já é agora e vai ser ainda no futuro, né? Com certeza. Agora nós já somos e como somos, né? Glória a Deus. E aqui diz, mas né? Esse consolo tem a ver com o reino, né? A partir do momento que você entende que agora você é governado, né? Pelo Pai, né? Deus Pai, né? Tudo muda, né? Com certeza. Não é uma questão de vida eterna. Né? A pessoa pode ter escrito o nome escrito no livro da vida, mas tem uma vida conturbada, né? Não tem paz, né? Porque ele não entende o processo, né? Tem que entender o processo da filiação, né? Essa consolação aqui, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quando é que a gente começa realmente a ser mais consolado? Quanto mais a gente vai entendendo esse processo da filiação, né? Quanto mais você chega chegando no reino, né? Quanto mais filho, mais você está no reino. E você começa a ser consolado. Aí os 5, né, Marcelo? Pode passar? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa terra aqui que herdarão a terra, qual o significado disso, Marcelo? Bom, Jesus está falando para os judeus, né? Aqui é para os judeus já, né? Está falando para os judeus. Os judeus realmente têm uma herança de terra, né? Agora, se trazer para nós também temos uma herança de terra, uma herança celestial, né? Na verdade, nós somos as primícias, somos os primogênitos, né, Marcelo? O primogênito tem um direito, você vê no Antigo Testamento lá, o primogênito, ele tinha o direito do dobro, né, da herdade, né? Dobro da herdade. Primogênito. Ele dava o dobro de terra. Isso, né? Ele dava o dobro de terra, que mais o trono, né? Isso. Que é o governo, o reino e o sacerdócio, né? E o sacerdócio tinha direito. Então, como que o judeu, mas e hoje nós temos os judeus, eles vão herdar a terra? Sim, vão herdar a terra. Porque o propósito de Deus é a restauração de Israel novamente. No final, Abraão, né? Eu te darei essa terra, Deus quando chama Abraão já promete. E realmente vai se cumprir no ano milenar, né? Vai ser a terra será governada pelo governo de Jesus Cristo, certo? 1000 anos. Aí essa herança aqui, ó, a terra. Herdarão a terra, mas para herdar a herdade que eu falo da primogenitura, é preciso confessar Jesus, né? Eles vão herdar a terra, tudo, mas o direito do dobro da herdade do sacerdócio, né, é para aqueles que confessam Jesus, no caso é a igreja, né?
E alcançar alcançar. a plena filiação, né? É que nem a gente fala do negócio de Jacó, do caso de Jacó, né? Jacó e Esaú lá, né? Esaú e de Rubens, né? Sendo primogênitos, não alcançaram a primogenitura, mas não deixaram de ser filho. Bom exemplo, né? Eram filhos, mas não vão ter direito a herança. Não, né? não tem. Rubens e Rubens e Esaú. Rubens e Esaú não vão ter direito. Não deixaram de ser filhos, mas só que não tomaram a herança, o dobro da herança, o direito de primogenitura. Por causa de pecados. Vão entrar na terra aqui, né? Mas não vão herdar. Não vão ter direito de reinar. Não vão ter o direito de reinar. Com Cristo não vão. Bem-aventurados os manos. Os manos. Porque eles herdarão a terra. É porque acabamos de ler. Agora que a igreja tem uma herança também, verdade? A igreja também vai ter uma herança, mas aí é herança superior, né? Aí é superior, né? Deus fala. Ontem eu falei para os irmãos que a igreja vai ter um patente, vai ter patente. Aí tem aqui, ó, as patentes aqui. Vai andar na terra, mas tudo com patente. E o livre acesso vai ter. Céu e terra. Então se a gente ler, deixar Jesus revelar, né, pastor? Tem que deixar, né? Tem que querer, tem que dar lugar. Você começa, vai lendo, com cuidado, né? Pedindo para Jesus revelar, mostrar, você vê que não tem nada a ver com salvação. Não tem. Querer conhecer mesmo. Deixar. Ser moldado, né? Caráter de Cristo em nós. Cristo ressurreto. É algo que a gente for olhar assim, né? É coisa muito louca se for analisar assim, mas quando quem fala sobre essas características aqui para você Eu tenho que ser manso para ter vida eterna, ser salvo? Não. Tem que crer. Então tem que. A gente tem que aceitar, né? Tem que deixar Jesus revelar. Se eu não for manso, eu não tenho direito à salvação. Mas se eu viver uma vida mansa, aí no final eu sou salvo. Então eu mesmo, quem vai ser salvo? Nem Moisés seria, né? Não. Pô, Moisés perdeu a salvação, porque ele não foi manso, não. Amém, irmãos? Moisés feriu a rocha, né? Bem-aventurados os mansos. E vê que está ligado a uma herança, né? Você ser manso, viver uma vida mansa, ser um homem manso, está ligado à herança, né? E não à salvação. Porque, ó, bem-aventurado o manso. Por que manso? Porque ele vai herdar. Então está ligado à herança. Se você quiser ser herdeiro com Cristo, tem que viver, ter essa virtude. Ser manso. Da nova criação, né? Os frutos do Espírito Santo. Agora o 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Tá certo mesmo, né? Não tem nada a ver com salvação, né, você? Não. Nada a ver, mas tem que querer enxergar. Se não enxergar, não enxerga, né? Se não deixar. Essa justiça aqui relata do que, Marcelo? A justiça agora em Cristo, né? Trazendo para a igreja agora é a justiça em Cristo. O que é a justiça em Cristo? Eu fui comprado por um bom preço. Agora toda a minha vida pertence a Ele. Agora eu tenho que servir a Ele. A justiça que Ele fez me comprando. É que não escravo, né? Se fomos justificados por Ele, somos justos. Um escravo, ele é escravo seu. Sim. Aí eu vou lá e compro esse escravo seu. Né? Eu pago um preço, eu compro, para poder ele ficar livre da escravidão sua. Que você faz o que quiser. Ele seu escravo, você pode dar o serviço para ele. Aí eu vou lá no seguinte, eu vou comprar você, eu vou lá e compro. A partir do momento que eu comprei ele, ele tem que servir a quem agora? A justiça que foi feita. Eu fiz a justiça, livrei ele. Porque você pediu um preço. Né? Você quer um preço para poder ele ficar livre. Aí eu fui lá,
como que é? Eu fui lá e paguei. É Foi o que Jesus fez. É igual né? resgatador. Foi o que Jesus fez. Resgatou nós por um preço e nós somos escravos, mas somos escravos livres. Agora da né? justiça, livres. Agora é a lei da liberdade, né? Tiago fala, né? Nós somos escravos, nós mas éramos escravos do diabo e não éramos livres. Mas agora de Jesus nós somos livres. Agora nós somos livres. Nós servimos a justiça que foi feita, que Deus fez em Cristo Jesus. Então agora nós devemos para quem? Devemos para Deus. Embora nós somos livres. Somos livres, é um fato. Mas nós somos devedores. Porque Paulo fala, eu sou devedor. Eu sou devedor no quê? A viver um estilo de vida a qual Deus agora já preparou para nós. Porque o diabo você estava aprisionado nele, não tinha saída, não tinha como ser livre, né? Mas Jesus veio e pagou o preço. Qual é o preço pela libertação? É o seu sangue, pronto. Pagou e hoje nós somos livres do pecado, né? Dos pecados, foram perdoados, mas somos prisioneiros de Cristo. Prisioneiros de Cristo. Porque agora eu tenho que ter um estilo de vida que agrada a Ele. Então, na verdade, eu sou devedor. E eu continuo sendo escravo, mas agora um escravo livre. De novo, bem-aventurado, tem fome, sede de justiça, porque eles serão. E Romanos 6 fala, quer ver? Ó? Romanos 6 fala dessa justiça aqui, está bem explicadinho. Ó. Eu sou livre, mas agora eu tenho que servir a justiça. E se eu não servir a justiça, eu vou ser disciplinado. Eu não sou livre, não, tá bem para viver, para continuar vivendo pecado, vivendo a vida que eu quero. Você é livre para viver a justiça de Deus. Até não viver no pecado, eu posso não viver no pecado e viver a vida que eu quero. Servindo a Deus, servindo a Jesus, não perca a minha salvação, minha vida eterna, eu vivo a vida que eu quero. Não pratico pecado, não vivo pecado. Eu vivo a vida que eu quero. Por exemplo, coisa assim. Eu não vou na igreja, não, eu vou passear. Né? Eu poderia realmente ir na igreja ir lá, ajudar a fazer uma obra, um trabalho evangelístico. Não ter compromisso, né? Aí eu faço, não é o seguinte, cara, não vou dar prioridade no Sinai não e fazer a vontade de Deus. Eu vou passear. Né? Então um tempo, né? Crer, mas não. Entendi. Eu posso não ler a Bíblia, não viver em oração. Né? Pecado tira a minha salvação, minha vida eterna, não ler a Bíblia, eu não orar. Aqui, ó. O 6:26, 6:20 fala um pouquinho. Será que é isso aqui mesmo? Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Tem mais ainda. Eu vou ler. E que frutos tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, liberto do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. É a justiça. É a justiça. É o vosso Você fruto para a santificação. Vou ler lá o 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Está vendo? Da obediência para a justiça. É o que ele fala lá. Mas graças a Deus que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Agora é uma nova forma de doutrina agora. Agora eu sou servo. E liberto do pecado, foste feitos servos da justiça. Olha aí, ó, 18. Isso. A justiça que foi feita em Cristo, que Jesus com o seu sangue libertou nós da escravidão. A justificação, né? Fala sobre a doutrina da justificação. Então não tem nada a ver com salvação, né, pastor? Isso não tem nada a ver com salvação, mas tem a ver com o reino e com a glorificação. Essa justiça que eu tenho que servir agora é para eu reinar com Cristo e ser glorificado com Cristo. Não é para eu ser salvo e ter vida eterna. É esse o sentido, cara. Que é para a vida eterna e Jesus já justificou você. Já está justificado,
Quando ele comprou eu com o sangue dele, né? Ali eu já fui salvo. Ali eu já fui justificado eternamente. Já recebi a salvação. Mas agora eu tenho que servir essa justiça que foi feita para que eu tenha uma vida agradável a Ele, para que Ele olhe para mim e fale: é bom servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, porque eu tive uma vida que eu servi a justiça, que eu agradei a Ele. No final, foi um sacrifício, né? Cheio, com cheiro. Paulo fala lá em cheiro suave. 1 Coríntios 3, né? Vós sois a carta, né? Ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 3. Não estou bem lembrado, mas acho que é 3. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Então, para eu reinar com Cristo e ser glorificado com Cristo, eu tenho que servir a justiça. Servindo a justiça, eu vou ser o bom cheiro de Cristo. Eu entro na glória. Se eu não for um bom cheiro de Cristo, né? Não tem nada a ver com a minha salvação. Vai com a glorificação. Como se não for bom cheiro da reprovado. Ser disciplinado. Não, deixa para lá, que senão vai procurar esse versículo. Agora o 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém? É isso mesmo. Viver uma vida aqui agora de misericordioso. De misericordioso, né? Que daí eu posso ter chance de lá no tribunal de Cristo eu receber misericórdia também pelas minhas falhas que eu cometi também. Porque no tribunal de Cristo vai ter misericórdia. Jesus vai ter misericórdia para aqueles que forem misericordiosos aqui. Vai dizer, claro, vai ter perdão. Vai ter perdão para quem? Tem perdão, mas não é perdão para a vida eterna. Não tem nada a ver com salvação. É perdão relacionado ao reino, a glorificação. Amém? O 8. Realmente tem sentido, né? Que se Jesus for exigir tudo nosso mesmo, não ter perdão, quem que vai reinar com Cristo? Quem que pode ter uma vida agradável a Jesus que não precisa de nenhum perdão lá no tribunal de Cristo? Jesus não olha para ele e fala assim: olha, você fez tudo certinho, mas em uma coisa você falhou. Aí Jesus não perdoa. Tem que ter misericórdia, né? Aquela passagem então que fala, acho que é em Coríntios, que fala sobre edificar o edifício no fundamento que é Cristo. Se o seu edifício foi edificado, o seu edifício foi edificado com pedra preciosa, ouro, prata, quando foi provado, né? Sofrerão dano. E o que fala isso? E que fala sobre, não só para entender, quando fala naquela passagem assim, se o seu edifício for edificado, suas obras foram como feno e palha, serão queimados, sofrerão danos. Aquele assunto, né? Mas, então essa pessoa que naquele dia, ela foi, vamos falar, essa pessoa foi eleita, certo? Chegou diante do tribunal de Cristo, ela vai receber, as obras delas foram queimadas como feno e palha, eles não entrarão no reino. Que está entendendo. Dá para entender que a pessoa foi reprovada. Foi reprovada. Então vai ter eleitos que na dia vai aparecer no tribunal e vai ser reprovado no tribunal. Na questão do reino, né? Vai entender. Mas aí mais embaixo fala, não, mesmo assim não perderá a vida eterna, mas não entrar no reino. Então isso que eu estou querendo. Só o fato dela estar lá no tribunal de Cristo já pessoa salva. É isso que né? Que às vezes a gente não entende. Já que você está falando desses assuntos aí, meu senhor, vamos ler lá Mateus 5, aquele versículozinho lá do. Mateus. Vai sair um pouco do assunto, mas está dentro do reino, não? Sim. Porque Mateus fala de reino, né? É. Mateus não fala de salvação. Não. O livro de Mateus fala de reino. Fala sobre o reino. Você vê as parábolas, tudo é sobre o reino. Tudo sobre reino, né? Mateus não fala. Capítulo 3 em diante, 13, né? A partir do 13 em diante. Agora, 11, 13. Você entrou no assunto aí, vamos ler, vamos deixar para os irmãos, tá? Mateus 5. Se o teu irmão pecar contra ti, isso. Onde está? Mateus 5. 22, 23.
Portanto, trouxe tuas ofertas ao altar do Senhor. 23? É. 5, 23? Portanto, se trouxesse a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Conselha-te depressa com o teu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Aí, ó, 21. 26. 25. Em verdade digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último cêntimo. Aí, ó. É aqui que a gente não presta atenção, né? Sairá, então vai sair. Então. Vai sair. Em verdade te digo, 26, irmão. É aqui que vem a revelação. Em verdade te digo que de maneira nenhuma, sairás dali. Dali da onde? Da disciplina. Enquanto não pagar, enquanto é uma condição, enquanto não pagar o último centavo. Tem um prazo. Então quer dizer que quando pagar, você vai ficar ali até pagar. Você aqui. Vai sair. Então é tormento eterno isso aqui? Não. Não é tormento eterno. É um tratamento à disciplina. Para quê? Disciplina do reino. Está falando de reino aqui, porque o livro de Mateus está falando de reino, né? De reinar mesmo. Então o irmão que não consertou com o outro irmão, né? E aqui é bem claro, não é o que fez maldade para você que tem que sair, né? A pessoa espera muita vez, eu só vou perdoar se ele vir pedir perdão. No reino é diferente, né? Você que tem que sair e pedir perdão. Concilia depressa o teu irmão. Você, né? Enquanto está no caminho com ele. Né? Enquanto está no caminho com ele. Aí eu não conserto e morro. O que vai acontecer? Eu vou ser encerrado na prisão. Né? Não aconteça que o adversário te entregue a juiz, o juiz te entregue ao oficial e te lance na prisão. Que prisão que é essa? Ele vai explicar lá. Deixa Jesus revelar, irmão. Deixa, tem que deixar. Se a gente ficar com o coração duro, não quer enxergar, não, eu não aceito, não foi assim que me falaram. Não, tem que ler, que deixar o Espírito Santo mostrar. E te lance na prisão. Então vou para a prisão. Aí tem que fazer a pergunta, essa prisão aqui é perder a salvação, é tormento eterno? Aí você começa a ver. Em verdade te digo que de maneira nenhuma você sairá dali. Então quer dizer que você vai sair. Quando você vai sair? Enquanto não pagar o seu último centavo. Foi aqui, pastor, que o Espírito Santo abriu para o meu entendimento. Tem uma passagem também, eu não lembro agora, fala sobre o servo, né? O seu senhor e o servo com o seu conservo, né? É quase o estilo dessa, né, passagem? É quase enquadra nessa, né, Marcelo? Que o servo, o patrão perdoou a dívida do servo e o servo não perdoou a dívida, o patrão foi lá e pegou ele e mandou jogar Está dentro desse assunto aqui. Está dentro sobre o reino, né? Está dentro. Criação do reino. Comigo, ó. Foi nessa passagem aqui, irmãos. Comigo, foi nessa passagem aqui que eu fui iluminado. Foi eu lendo aqui um dia que o Espírito Santo me mostrou essa diferença entre salvação e reino. Disciplina do reino. E foi aqui que eu li, né, eu passei a... Fui iluminado, né? Eu comecei a fazer essa pergunta, mas não pode ser tormento eterno isso aqui. Não pode ser perdição eterna. Porque ele diz, em verdade eu te digo que você não
sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. E eu que vou no presídio, pastor que vai no presídio, eu pensei logo isso aqui, peraí, quem está lá no presídio, ele está lá enquanto ele não pagar o último centavo, né? Foi Eu 5 vou lá no anos, presídio. vai ficar 5 anos até pagar os... Nós vamos lá no presídio, né? Então eles estão lá enquanto não pagar, mas quando eles pagar o último centavo, eles vão sair. É o que está falando. Aí eu falei, peraí, isso aqui não está falando de tormento eterno. Né? Como lá também no presídio não é uma prisão eterna, né? Não. Quando eles pagar a dívida, eles vão sair, o juiz vai fazer. Cantar liberdade. O documento. Como é que fala lá? É liberdade. Cantar liberdade. Cantar liberdade. Eita. O 8, Marcelo, podemos? O 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aquele que não tiver o coração limpo, puro, né? Esse não verá a Deus. Isso? Isso aí estreita. Isso daí estreita para nós, hein? Aquele que fala seu irmão e fala, mas eu não quero meu irmão perto de mim. É limpo de coração, né? Não tem nada a ver com salvação, né? Não tem nada a ver. Levar os irmãos, né? Porque nós estamos aqui para isso aí ajudar os é irmãos. sobre o reino, né? Nós não estamos aqui, não é, pastor, para ensinar, para pôr na cabeça do irmão. Nós estamos aqui para ajudar. Para que o irmão, no Espírito Santo, dando lugar para Jesus, seja iluminado. Então eu estou mostrando aqui, aí se o irmão quiser, né, ser iluminado, se der lugar, né? Entendeu? Então, bem-aventurado limpo de coração, porque eles verão a Deus. Então, está falando de salvação, não é a salvação que está falando. Não. Se eu for limpo de coração, eu sou salvo. Se eu não for limpo, né? Se eu for pessoa, né? Coração duro, não perdoa. Eu perco a salvação, não é isso que está falando. Né? Aonde que está isso aqui, ó? No verão a Deus, está lá na primeira epístola de João, capítulo 3, né? Quão grande amor nos tem concedido o Pai. Filhinhos, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifesto. Que acontecer. O versículo é esse. E qualquer que nele tem. Agora somos filhos de Deus, não é manifesto que havia de ser, mas saber que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele, porque assim como é veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também é. Está aí, ó. 3:3, irmão. Primeiro epístola de João. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Por que ele está falando isso? Aqui fala que no 6, qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Não está falando de salvação. Ó. Mas sabemos que quando ele se manifestar, quando Jesus vir agora, vai voltar Jesus, vai voltar. Nós seremos semelhantes a Jesus. Mas como que eu vou ser semelhante a Jesus naquele dia? Não está falando de salvação, irmão. Tem que deixar Jesus revelar. Amém, irmãos? Tem que deixar Jesus revelar. Como que eu vou ser semelhante a Jesus? Qualquer que nele tem essa esperança, que esperança que é essa? É de salvação? Não, é de ser semelhante a Jesus. Mas se eu quero ser semelhante a Jesus, então você tem que... Aí ele explica, purifica-se a si mesmo. Aí nós lemos lá, bem-aventurado, limpo de coração, porque ele então está falando é disso, é de ser glorificado com Jesus naquele dia, ser semelhante a Jesus, receber um corpo igual ao dele. Não é uma questão de salvação, de perder a salvação, de não. Temos naquele Romanos 8 lá que fala, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, né? Tem na fala lá. E muitas pessoas veem isso aí como você perder, né? Aquela condenação ali é relacionada à glorificação. Entendeu? Tem coisas que, né? Aquela condenação que está falando está relacionada à glorificação. E perder a glorificação. E a pessoa pensa que perde a salvação. Perde a vida eterna. Agora, essa questão da glorificação ainda é misteriosa para nós, né?
Tem aqueles que vão ser glorificados agora, na primeira ressurreição. Mas vai haver uma oportunidade de Jesus glorificar outros depois, aí, entendeu? Agora que vai ter uma glorificação agora, vai. Isso aí está claro, está assim. Já. É a primeira ressurreição, é a glorificação que o apóstolo Paulo corria atrás, né? A ressurreição Está lá em Filipenses 3, né? Tenho por perca todas as coisas por causa da excelência. Não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Então, uma coisa eu faço. Prossigo para o alvo, né? Irmãos, eu não julgo que tenha alcançado. Ele está falando de salvação? Não está falando, ele está falando de glorificação. Então tem uma glorificação que o apóstolo Paulo ele corria atrás. Né? Mas faz sentido, eu creio que é uma. Sabe por quê? Porque ele fala assim, né? Feliz é aquele que vai participar da primeira ressurreição. Tem alguma Essa palavra, coisa, né? Feliz, é bem-aventurado, significa mais feliz, né? Você vai, o que significa bem-aventurado? Tem pessoa feliz e tem a mais feliz ainda. Entendeu? 10 minutos. Feliz e a ter mais feliz ainda. Esse bem-aventurado que você for ver no dicionário significa isso, feliz, mais feliz. Então, é mais feliz do que a pessoa que é feliz aquele que vier na primeira ressurreição. Com certeza, né? Então eu creio que nós sentimos, né? Feito, depois que Jesus revelou para nós a glorificação, tudo nós somos felizes, né? Felizes. Nós somos bem-aventurados. Vamos comparar com os irmãos, mas nós com nós mesmos, eu comigo mesmo, pastor com o pastor mesmo, a gente é mais feliz do que quando nós corríamos atrás da salvação. Às vezes a gente fica um pouquinho assim, meio, né, assim, por causa das pessoas não entenderem, né, esse mistério, né? Eu sou mais feliz hoje comigo, no modo de dizer assim, né? Hoje eu sou muito mais feliz comigo mesmo, eu sou bem-aventurado, do que antes, quando eu ficava correndo só atrás da salvação. Eu ia para a igreja para poder ser salvo. Mas depois que eu descobri isso, pela revelação do Espírito Santo, que tem a glorificação, que tem o reino, agora eu sou muito mais feliz. Agora também não é só porque você recebeu a vida eterna, não precisa mais na igreja. Aí você sai para o reino, você não vai, meu irmão. Tem que ir por causa da glorificação. Se eu não for para a igreja, aí eu não sou glorificado. Tem gente vai ir para a igreja também, pastor? Não é no aspecto de tempo, né? De tempo, não. É de comunhão. Sentar à mesa. Você entendeu? Eu posso até ir pouco no tempo, né? Claro que isso aí vai interferir também, porque relaciona com as obras. Porque é o corpo de Cristo é edificado, né? É o meu caso, eu tenho que melhorar nisso daí. Mas a comunhão... A comunhão você está tendo aí, que ela está sentada na mesa. Então, isso aqui é ir na igreja. O senhor foi na igreja hoje de manhã, pastor. Das 8 às 9. Eu fui e os irmãos que estão aí ao vivo com nós aqui também foram na igreja hoje de manhã. Porque ir na igreja é comunhão, é viver uma relação, é viver uma família. Relacionamento com... É estar em comunhão, em amizade com os irmãos, viver no amor. Formação do corpo, né? É formação do corpo. Isso é ir na igreja. É formação do corpo. Mas na verdade a gente colocou como um templo, né? Eu vou na igreja só quando eu estou dentro do templo. Mas a igreja é comunhão. Posso estar longe, mas estou em comunhão, né? Está reunido, né? Reunido. No mesmo lugar. Paulo fala isso. Tudo que nós fala aqui, a gente procura falar com base bíblica. Quando que eu estou em comunhão? Paulo fala assim, ó. Ainda que ausente quanto ao corpo, mas contudo em espírito eu estou convosco. Eu estou em comunhão convosco, ainda que ausente quanto ao corpo. Então eu congregar, estar na igreja, não é também no aspecto físico, literal, de eu estar dentro do templo. Aí eu estou em comunhão. Enquanto eu estou ali dentro do culto durante 2 horas, eu estou em comunhão, estou participando. Não. Ainda que ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, eu, Paulo, o apóstolo Paulo, eu estou convosco. Você continua a comunhão fora da igreja. Paulo estava em comunhão. Ele não estava lá com os irmãos na reunião, vamos dizer, no culto, mas em espírito eu estou convosco. Porque é comunhão. A comunhão ela é espiritual, não é física. Não é presencial, né? Embora ela tenha que ser, né, pastor? Ela tem que ser. O pastor está aqui pastoreando, então eu tenho que vir aqui congregar. Né? Aí antes disso, a comunhão ela é espiritual. É a palavra eclese, né? É o afeto, né? Eclese.
Juntamentos de pessoas. Entranháveis afetos e compaixões, Paulo fala. Amém? Vamos ler mais um pouco aqui para mais. Falar do reino maravilhoso, né? É que vai puxando um versículo, vai puxando, né, Marcelo? Tem muita coisa pregar, porque você que pode pregar a palavra, tem muita coisa nas cartas, em Efésios, né, Coríntios, vai nos Mateus, né? Aleluia, tem muita coisa sobre o reino, irmão. Se você Move se pega, hein, aprofundar pastor? O move pega, hein? versículo 9. E agora? Isso aqui é para encerrar já, né? Move pega, hein? 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós dois entendemos, né? Pela misericórdia. Nós dois entendemos. Mas se a gente não deixar o Espírito Santo iluminar a gente, perdi minha salvação. Não sou pacificador. Não sou filho de Deus, não sou salvo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. São aqueles filhos lá que você leu aquele dia, né? Em 44, né? É isso mesmo. Esse filho é o do versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, é isso? É isso daí. Bendizei os que os maldizem, fazei bem os que odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais, é uma condição. Eita glória! E eu lembro lá da salvação, né? Para que sejais, ela está pondo uma condição para eu ser salvo. Para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Mas só que esse filho aqui é um filho ruidoso. Um filho maduro, não é aquele filho. Aí os irmãos vão ter que estudar isso aqui. É o filho ruidoso que ele está falando. Que é guiado, né, pelo Espírito, que é guiado por Deus. Filho ruidoso. Que não é o mesmo filho lá de João 1,12. Que é o filho técnico. Que é o novo nascimento, que é nascer de novo. É o mesmo, pode ser até o mesmo filho, mas é o filho que passou pelo processo. Que está lá que no leitinho, né? E agora está. Vamos dizer assim, que o filho que está lá em João 1,12, ele vai ter que passar por um processo que é a carreira cristã. O que é a carreira cristã? É Cristo ser formado em mim. Carreira cristã não é ficar fazendo aula de Deus, entregando folheto, pregando nas igrejas, ensino dos públicos. Isso aí não é. Às vezes isso se torna uma obra infrutífera. A carreira cristã é Cristo, a vida de Cristo ser formado em mim. Então, de João 1,12, aí eu tenho que correr a carreira cristã, que é Cristo ser formado em mim, e chegar nesse versículo que o senhor leu, 44. Para que sejais filhos de vosso Pai celestial. Filho ruioso. Que é filho maduro. Filho maduro é aquele que Cristo foi formado. Onde está mesmo qual versículo? Qual? O filho maduro? Eu vou te falar aí. Está em Efésios, né? Efésios capítulo 1 fala. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Aquele filho de adoção por Jesus Cristo é o filho maduro, é o ruidoso. É que nem Paulo falou para a igreja de Coríntios, né, Marcelo? Olha, não posso falar mais como crianças, né? Ele falou, que nem ele falou lá para a igreja de Coríntios, né? A igreja de Coríntios, ele falou, ó, eu não posso falar como mais crianças, mas sim como, né? Como meninos em Cristo. Vocês são crianças aí, vocês estão filhos pequenos aí, vocês têm que tornar filhos ruiosos. Tá aí, está tendo entre vocês aí dissensão, um eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de outro, né? Está tendo coisas. Ordem no culto, não está tendo ordem no culto. Que Paulo estava preocupado com os coríntios, não deles perder a salvação, mas eles perderam o reino. Disciplinar. Eles perderam o reino e depois ser disciplinado. 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Aí, ó. Porque eles vão ter direito de ser salvos? Não, não é direito de ser salvo. Porque deles é o reino dos céus. É o reino. Os mártires vão ter as patentes maiores, então. Os mártires já estão garantidos, né? No reino vai ter patente, né?
Então os mártires já estão garantidos, galardão de ouro, né? Porque Paulo fala em Coríntios 15, né? Uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim será na ressurreição dentre os mortos. Quem mais for fiel com Jesus, quem mais servir a justiça, quem mais viveu uma vida que agrada a Jesus, mais para frente ele vai ter. É justo isso, né? Ele fala assim, do galardão do serão provados como ouro, outro prata, né? Então é isso. Aquele que sofrer dano. E dos pais, e lá do Antigo Testamento? Todos do Antigo Testamento vão reinar? Difícil, né, pastor? Eu acho que os patriarcas sim, né? Com certeza. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Esses aí com certeza. Deu tempo, pastor. Amém? Não, mas Marcelo, isso aqui é embora já, né, Marcelo? O papo está muito bom aqui. O papo está muito bom. Em nome de Jesus. Então, bem-aventurados. O maior desejo nosso é que os irmãos enxerguem o reino na Bíblia, né, pastor? Esse é o desejo nosso, né? E tem essa alegria que a gente tem também, né? Que Jesus deu para nós. Hoje a gente tem muito mais alegria hoje do que quando nós servirmos a Jesus só por causa da salvação, né? Aqui, só para terminar, só terminar aqui, ó, 11. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Isso aí não é para salvação. Não é salvação. Porque isso não é obras, é para a vida, é para reino. Quando você for injuriado, perseguido, mentindo, disser todo mal contra vós, por causa de quem? Por causa de Cristo. Você é bem-aventurado. Aí ele diz no 12 para nós terminar: exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então que nós venhamos nos alegrar, quando tudo isso, perseguindo, injuriado, mentindo, por causa do nome de Jesus. Não é alegrar com a salvação, né? Se alegrar com o herdar. O vosso galardão nos céus. Então se alegrar com isso, que vai ter um galardão para você lá na frente. Aí depois vem aqui, né, as outras características, o sol da terra, a luz do mundo, né, e tem cumprindo as leis. Continua, né, para no 12, né. Vai até, o Sermão da Montanha até o 7, né. Até o 7. Todo o livro de Mateus fala de reino. Não está falando de salvação. Mas se eu ler com uma mente de salvação, eu vou achar só salvação no livro de Mateus. Não é isso. Procura ler o Mateus com conhecimento. Fala para o Espírito Santo, né? Revelar, trazer a revelação do reino para vocês, irmãos. Irmãos, as horas já se avançam aqui, né? A hora passa muito rápido. Nós ficamos esperando a semana inteira, já é 9 horas e 11 minutos. Nós vamos estar aqui encerrando. Em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer aos irmãos que estão aí conectados conosco. Irmão, guarde essa mensagem, compartilhe essa mensagem aí, irmãos, com os amados irmãos. Estude a palavra de Deus, peça direção ao Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Você vai ver a sua vida em Cristo, irmão, vai ser muito melhor, muito mais melhor. Mais feliz será eu e você. Nós não seremos felizes, irmãos, seremos mais felizes. Bem-aventurados sois vós, quando nós entendemos o mistério do reino. Amém? A glorificação, a maturidade, a paternidade. Sou bem-aventurado. Eu já sou. Nós somos. Porque hoje eu sou muito mais feliz, a minha vida cristã, do que quando antes eu não conhecia o reino. E eu ia para a igreja correndo atrás da minha salvação, ou com medo de perder a salvação. Hoje eu não tenho isso, eu não vivo isso mais. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus. Acabou na nossa vida, né? Glória a Deus por isso. Nós estamos alegres porque nós estamos correndo atrás do reino. Como diz, ele deu com todos os sábios entendido e revelou para nós, os pequeninos. De ser glorificado por isso. Eu estou correndo atrás disso. Amém? Estou correndo junto com o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo não corria atrás da salvação, ele corria atrás de ser glorificado. Para que não seja reprovado, né? Mesmo que eu pregue o evangelho, não venha ser reprovado. Mesmo que ele faz toda a obra missionária que ele fez,
para quem não venha a ser reprovado. Pode ser reprovado. Pode fazer um monte de obra para Jesus, mas no final ser reprovado. Frutíferas, né? Obras frutíferas. Está lá em Efésios 2:10, né? As obras de Deus, né? Glória a Deus, lindo, né? Amém, irmão? Louvado seja. Se deixar, vai ficar aqui, ó, irmão. Vai ficar aqui a semana inteira. Vamos ler só para encerrar? Vou ler só, Marcelo, só para encerrar. Só para encerrar. Tá? Efésios 2:10. Só para encerrar aqui. Efésios 2:10. Hein? Aqui diz, né? 2:10, isso mesmo? É isso aí. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nela. Glória a Deus. Bem, irmão, louvado fique com essa palavra no teu coração. E se você quer saber mais do reino, irmão, é só você acessar aí o canal do YouTube, né? IE Resgatando Vidas ou @conectados com o reino. E ali tem os nossos vídeos ali, você pode estar participando ali, assistindo o nosso podcast ali. Envia também para os seus amigos. Amém? Se inscreva no canal, nos ajuda, né, Marcelo? É muito importante inscrever no canal para que o YouTube venha produzir mais os nossos vídeos aí sobre o reino. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmão, e na próxima semana eu vou dar Marcelo, na próxima semana vamos dar uns livros para as pessoas lerem, né? Vamos indicar uns livros aí para elas lerem sobre o reino. Amém? Então nós pegamos a lista de uns livros aí para a gente passar para os irmãos que quiserem acompanhar através dos livros também, né? Na próxima vai vir com o irmão Renato, né? Semana que vai vir o irmão Renato conosco aí. Vai ser de noite durante a semana? Nós vamos ver se nós faz. Eu coloco no canal aí, se é à noite, e nós vamos estar fazendo um podcast. Eu, Marcelo, e o irmão Renato também, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos dar os nomes dos livros aí para vocês também ler a Bíblia e ler os livros aí, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer. Tenha um ótimo sábado de salvação, já tem, né? Tem um ótimo sábado de carreira aí, né? Aleluia, para o reino, em nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Marcelo vai dar aí as suas considerações finais e logo em seguida ele vai estar orando. E eu vou sair um pouquinho do ar aqui, tá, irmãos? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, meu Pai, por essa oportunidade nessa manhã de estar aqui meditando Tua palavra, compartilhando, Senhor, meu Pai. Graças a Deus, essa palavra gloriosa, Pai, em Cristo Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pelo reino, Pai, que o Senhor nos deu. Glória a Deus, Pai. Sermos eleitos, Pai. Fomos eleitos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. O Senhor nos salvou, o Senhor já nos justificou e nos colocou agora nessa carreira, Pai, nessa corrida, para alcançar a glória de Cristo, Senhor. Meu Pai, que maravilha. A graça está conosco. Glória a Deus. Que cada um de nós seja iluminado cada dia mais, Pai. Porque essa é a vontade do Senhor, Pai. Que maravilha. Nos ajude, Senhor, a tomarmos posse, Pai, dessa herança. Sermos herdeiros com Cristo, Pai, porque essa é a vontade do Senhor. E agora estamos aqui para correr atrás disso, Pai, dessa herança, alcançar, Senhor, esse galardão, essa herança que já é nossa em Cristo Jesus. Que maravilha! Já somos gratos, sim, pela salvação, sim, Senhor, pela justificação, sim, que nós já recebemos, que já temos em Cristo Jesus. Mas agora estamos correndo para nos identificar com Cristo, Pai, na sua glória. Esse é o propósito do Senhor, que nos colocou aqui para agora corrermos essa corrida de Cristo ser formado em nós, porque a nossa vida eterna o Senhor já nos deu, Pai, gratuitamente em Cristo Jesus. Amém, em nome de Jesus Cristo. Pronto, Marcelo.